convidado de nossas histórias hoje é o advogado Ângelo Garbarski. Ele é o diretor da Impressul, aqui de Porto Alegre, que está comemorando 51 anos já de funcionamento. Presidente também do Sindicato da Indústria Gráfica do Rio Grande do Sul e presidente da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional Rio Grande do Sul. Ângelo, eu tenho uma pergunta que acho que você tem condições de responder, que eu tenho há muito tempo. Como eu também trabalho em impresso, um jornal impresso, que também, por sua vez, é digital, na internet, quem é que vai sobrar no fim das contas? O impresso ou o digital internet? Olha, Afonso, em primeiro lugar, eu tenho que te agradecer em meu nome e em nome dos últimos presidentes que passaram nos 20 anos, porque foi o jornalista que mais espaço deu através do Jornal do Comércio para o Sindicato da Indústria Gráfica. Nós sempre fomos reconhecidos a figura de Afonso Ritter. Poderíamos mandar o tipo de notícia que fosse. O Afonso Ritter não escolhia a notícia. Não, mas se era notícia... Era uma notícia e botava e divulgava. Claro. Então, por uma questão de justiça, eu tenho que te fazer o agradecimento de todos os 20 anos que já se passaram do sindicato. Nunca é tarde para reconhecer, né? Mas é obrigação. Se é notícia, é obrigação. Tem alguns que têm essa obrigação, mas não fazem. Bom, Afonso, é uma situação muito difícil. Eu tive conversando com dirigentes de jornal, empresas que tinham 8 jornais, hoje tem só 5. Outras empresas que tinham um parque gráfico com 20 ou 30 máquinas, reduziram para 4, 5, 6 máquinas. O setor de impresso encolheu pelo seguinte motivo. Primeiro, situação Brasil. Sim. Então, todo mundo sofre com situação Brasil. A crise brasileira. A crise brasileira. E o outro aspecto é que, além de ter a crise brasileira, nós temos a crise da concorrência com os impressos, que é o digital. E te dou um exemplo. Nós mesmos fazíamos um relatório para um grupo potente aqui em Porto Alegre, nós fazíamos 5.000 relatórios. Desses 5.000 relatórios, nós fazíamos 2.000 em inglês, 2.000 em espanhol e 1.000 em português. Dos 5.000, estão fazendo 500 relatórios. Impressos. E os outros 4.500 estão mandando pela internet. Ou seja, os 500 maiores acionistas recebem bonitinho, impresso, tudo legal. Agora, os outros 4.500 que são acionistas da segunda linha, desculpe, não recebem. Então, só pela internet. Assim também, lojas de varejo, que antigamente encomendavam catálogos, 10.000, 15.000 catálogos, hoje encomenda 1.000, 2.000 catálogos e o resto manda pela internet. Ou então, lá dentro da loja, se não tem para mostrar para o cliente, eles vão lá, abrem o computador e mostram o que é o catálogo. Evidentemente, Afonso, que o olhar no impresso é uma coisa e o olhar pela internet é outro. Porque no impresso, tu tem a grande possibilidade de te aproximar do que é o produto real. Enquanto pela digital, há uma distorcida. Tu pode ter uma noção geral. Mas eu também quero dizer de que as gráficas têm que se adaptar. As gráficas têm que diminuir o processo tradicional de offset e passar pela impressão digital. Tu quer um exemplo? Sim, qual é a diferença? A diferença é que no impresso offset, se o Afonso Ritter quer lançar um livro, botar um livro no mercado, ele não pode encomendar menos do que 3.000, 4 ou 5.000. O unitário acaba custando caro. Sim. Agora, se ele for imprimir o livro pelo processo digital, ele pode encomendar 500, 1.000 livros hoje e pode encomendar daqui a um mês, se vender, mais 1.000 e depois mais 1.000, porque o unitário não vai encarecer.
porque não tem toda a preparação que tem o offset. O cara vai lá, aperta um botão e sai imprimindo o livro. Ou seja, pode-se fazer produtos sob encomenda. Sob encomenda. Sob encomenda. E por isso as quantidades vão cair. E muito. Tu sabe que a minha primeira experiência no jornal, trabalhei na Zero Hora, em 1971 comecei, ainda era, as letras eram em chumbo. Linotipo. Linotipo. É. Que diferença enorme, né, entre as duas. Eu também já tive linotipo na gráfica. Era fundido a quente no chumbo e ali era como uma máquina datilógrafo, batia, fundia no chumbo e aí saía as barras, as frases prontas. As agências de publicidade naquele tempo, e nós fornecíamos para as agências de publicidade, encomendavam os anúncios por intermédio disso. Vinham as frases e os caras tinham que recortar e remontar um anúncio todo. Uma trabalheira danada. Hoje, os caras recebem tudo pronto, já encaixado. Depois do chumbo, o que veio, hein? Depois do linotipo, junto concomitante, tinha a impressão tipográfica. Os tipos daquele tipográfico. Também foi numa época contemporânea. E depois daquele processo, aí veio os processos de componente por laser. As máquinas compo laser. Ou seja, o cara batia no computador, já saiu uma prova em papel digital e ali já foi avançado. Ali já foi um passo para a modernidade. Agora, entre o jornal, vamos falar do jornal impresso em papel e o jornal digital na internet, aí depende da faixa etária de quem é que está lendo ou não. Eu vou te contar uma coisa. Meus filhos, às vezes, mexem, dizem assim, tu tem que te modernizar, tu tem que passar por e-book, tu tem que ler, inclusive os livros que tu compra físico, 32, 38 um livro, sai muito mais caro do que tu comprar por e-book, é 9,80, 9,60. Sim, sim. Mas eu não sei. Desculpe. É a gripe. Mas eu ainda sou daqueles que eu gosto de ler o livro, riscar tudo que é importante no livro, ir de ponta a ponta, e depois eu repasso o livro do início até o fim, só naquelas coisas que eu sublinhei. Mas deve ter uma faixa etária que ainda quer, como você, como eu até me adaptei muito, eu leio mais hoje a internet, pela facilidade, né? Até pelo preço. A assinatura de um jornal na internet, do Globo, sai R$29 o mês, uma coisa dessas natureza. A Zero Hora é R$5,90, então é bem mais barato também pela internet, ou seja, digital. Então, mas a faixa predominante que digamos que se acostumou e que não faz diferença é a faixa mais jovem, né? O Afonso, os números não podem nos enganar. Sim. Então, os jornais em todo o país estão caindo substancialmente. Se nós pegarmos o nosso próprio jornal daqui, Zero Hora, tu te lembra, tu trabalhasse lá e tal, te lembra como era um caderno de classificado. Sim. Tu mexia no caderno de classificado, tu tinha 10, 15, 18 páginas de automóveis, mais umas 20 páginas de imobiliário. E era uma coisa impressionante. Eu me lembro que eu ia nas construtoras para oferecer o impresso, o cara me dizia o seguinte, olha, o impresso nós vamos distribuir na sinaleira, no plantão de venda e tudo. Com o jornal, classificado o jornal, nós vamos direto na fonte. Ah, mas vocês têm que ter os dois. Não, a nossa verba só dá para o jornal agora. Entendeu? Então, mas eu sinto ainda, o Afonso, que conforme nós tivemos uma palestra do CEO das empresas gráficas dos Estados Unidos, o público ainda gosta de pegar o papel na mão. Tem até uma estatística sobre isso, né? Os jornais caíram 3,7% pela internet nos Estados Unidos. Jornais impressos. Jornais impressos. E cresceram 9,7% no jornal impresso. Ah, não, é o contrário. Pela internet,
caiu 9,7%. Isso. E pela internet, pela impresso normal, aumentou 3,7%. Num teve queda e no outro teve aumento. Eu acho, com o passar do tempo, eu acho que a tendência é nós praticamente não termos o jornal. Mas ainda materiais impressos de categoria, lançamentos de empreendimento imobiliário, que o cara quer olhar todo ali, folhear e ver como é que é o lançamento, como é que são as peças e tudo, eu acho que ainda um bom tempo ainda vai perdurar. Sim, até, digamos, há uma certa dificuldade pelo menos em algumas áreas de produtos, em que as pessoas querem, olham na internet, chama-se no e-commerce hoje, né, o virtual, o digital, para ver os preços e o produto, mas vão à loja física para poder apalpar, para poder ver concretamente. É mais ou menos isso que acontece também, na sua opinião? É isso que acontece. E eu vou te dar um número muito interessante do CEO das empresas gráficas nos Estados Unidos. Teve um número, o ano passado, entre 12% e 16% de pessoas que compraram blusas, mulheres, sim, blusas e vestidos pela internet, não gostaram e foram lá devolver. Elas olharam o produto, mas na hora que chegou em casa era outra coisa. Fotografia enganou. Enganou, entendeu? Né? Como tem muito casamento aí pela internet, né? O cara pensa que está casando com uma garotinha de 28 anos, está casando com uma 60. Ah, que fez a ligação pela internet, o vínculo, né? É o vínculo, né? Então, é muito difícil. Tem coisas que vai dar para vender, evidentemente que vai vender. Algumas coisas que não tem muito que vender pela coloração, isso vai acabar vendendo. E a concorrência realmente é muito brava. Uhum. É muito brava. E se as gráficas logo não se adaptarem no país, e até no mundo, mas no país, elas vão desaparecer do mercado. Essas gráficas... Tradicionais. No processo tradicional, offset, ele vai cada vez mais perder espaço. Uhum. Muito espaço. Pela digital. Bom, nós vamos fazer um intervalo e na volta nós vamos contar a tua história. Porque este é um programa que conta história, por isso chama-se Nossas Histórias. Uhum. Deves ter muita coisa para contar. Tem coisa alegre e coisa triste. Um intervalo e já voltamos. Não sai daí. Nós estamos conversando com o advogado Ângelo Garbarski. Ele é o diretor da Impressul, uma gráfica moderna aqui de Porto Alegre que está fazendo 51 anos. Garbarski também é o presidente do Sindicato da Indústria Gráfica do Rio Grande do Sul e da Associação Brasileira da Indústria Gráfica. Nós estávamos falando no outro bloco de máquinas. Claro, obviamente que nós não temos máquinas digitais de antigamente. Mostra uma das primeiras máquinas que tua empresa tem. Nós estamos falando da história agora da Impressul. Bom, aqui, quando era o processo tradicional, era o processo tipográfico. A máquina tipográfica, chamada máquina de leque. Sim. Que o pessoal mais antigo vai conhecer, que era chamado máquina Minerva. Ou seja, passava assim, era de leque, porque ele passava assim e imprimia. E lá tinha um arquivo e tal. A outra foto? Agora, a outra foto que eu vou botar... Um pouco mais moderna. Não tão mais moderna, foi a primeira máquina offset que nós tivemos monocolor. Preto e branco. Monocolor, preto e branco. Então, eu cheguei a uma época, Afonso, de ter 4 máquinas dessa aí, e aí o impresso a cores, colorido, como sai, é composto de azul, amarelo, magenta e preto. 4 cores. Então, eu tinha 4 máquinas dessa e botava uma cor em cada máquina. Outra foto? Estava do lado. Depois, quando nós evoluímos mais,
compramos uma máquina 4 cores, 1/4 de folha. Essa também, ó, essa aí. Aí pelo tamanho. Aí o tamanho é uma máquina menor que imprime em formato 52 por 32. Uhum. Depois, com o passar do tempo, nós sentimos necessidade de ter uma máquina maior. Pedíamos impresso maior, inclusive para fazer jornais e tudo. Aí nós compramos uma máquina 5 cores. Por que 5 cores? Era 4 cores e mais uma cor especial. Exemplo, o Afonso quer fazer um jornal colorido e quer botar no título em cor roxa. Sim. Então nós tinha essa cor especial e no final da máquina nós tinha verniz ainda para dar o brilho no impresso. Outra foto? Essa foi a foto mais moderna que nós adquirimos. A máquina? É a máquina offset, tudo é importado da Alemanha. Máquina offset a 8 cores. Não que se imprima 8 cores, mas a máquina imprime 4 cores e 4 cores de outro lado. Ou seja, os 2 lados já saem impressos, pronto, sem ter que o operador mexer na máquina. Se tivesse que passar, colocar 8 cores, teria que passar pelas 8 máquinas. Teria que passar pelas 8 máquinas. A última foto agora? Agora, nós temos que colocar também... Sim. Que também uma gráfica não é feito só de impressão. Uma gráfica é feito de máquina de plastificação, plastificadora, para passar no impresso, máquina de corte e vinco, alguém que quer fazer um trabalho recortado tem que passar por uma máquina de corte e vinco. Para o papel entrar na máquina e depois sair pronto, tem que ter uma guilhotina. Hoje em dia tudo é guilhotina com programador eletrônico. Antigamente o cara tinha que mexer aqui assim, regular para 15, para 30 centímetros. Hoje ele regula tudo no programador eletrônico. Cortava errado às vezes, né? Torto. Torto, errado. Agora não mais, com a eletrônica... Não tem mais esse erro. E aqui, que nós atuamos também, é uma máquina chamada coladeira de cartucho. Nós colamos cartucho para aquelas empresas que trabalham com semente. Botam semente no supermercado para vender, semente de milho, semente disso, semente daquilo e tal. Então, nós fechamos o cartucho dessas empresas. Ângelo, agora conta um pouco da tua história. Bom, você entrou, a empresa já estava funcionando, é isso, né? Isso. Ela começou em que ano? E quando tu entraste, como é que foi? Ela começou no dia 20 de fevereiro de 68. Sim. 20 de fevereiro de 68. Foi fundada por um rapaz visionário, que foi teu contemporâneo, Marcos Fischbein, que ele trabalhou nos diários e emissoras associadas. Lamentavelmente, ele se foi muito jovem, com 38 anos por aí, ele faleceu com problema de coração. Mas nesse meio tempo, quando eu entrei na empresa para organizar a empresa no problema de pessoal, delegacia do trabalho, tal, para dar uma organizada na empresa. Não entrei... Como advogado? Como advogado. Aliás, nem advogado, estudante da Faculdade de Direito. Nossa. Bom, naquele tempo, quando eu entrei para a gráfica, eu já era repórter da Rádio Gaúcha e da televisão. Inclusive, contemporânea a essa época que eu entrei na gráfica, existia o programa de maior ibope audiência de noite na TV do Estado, chamado Rink 12. Sim, sim. Realizado no ginásio da Brigada Militar. Quase apanhei de um lutador, que um cara não entendeu a minha pergunta. Eles viviam de mutreta, mas eu fiz uma pergunta séria, ele não entendeu, pensou que eu estava ofendendo a mãe dele, e ele saiu correndo atrás de mim, até lá fora do ginásio da Brigada Militar. Qual é que foi a consequência? Meu pai infartou. Infartou. Esse bandido, porque na cena da luta ele mordia, saía sangue, o cara já via com a orelha cortada, ele mordia na orelha, escorria sangue, e diz assim, se ele faz isso com os homens fortes daquele, como é que vai ser com meu filho? Vai matar meu filho. E o velho começou a ficar roxo, tiveram que levar urgente para
para o Urgecor. Tá? Aí está. Alguns anos depois ele morreu do coração. Bom, e a empresa? Aí, da empresa, como eu estava lá na empresa, e como eu andava na rua e era repórter esportivo de rádio e tal, e era muito conhecido, quando eu retornava para a gráfica no final do dia ou no outro dia de manhã, eu voltava com muito mais serviço do que a soma de todos os vendedores. Então, o Marcos, primeiro me deu, ou eu conquistei, deu 5, depois 10, depois 20, depois 30. E aí, quando ele adoeceu, a empresa veio me dizer o seguinte, olha, ou tu compra, ou tu vai virar empregado. Tudo isso aí que tu construiu, teus 30% não vai valer nada, porque minoritário não vale nada, numa limitada, né? Eu fiz um sacrifício, acabei comprando, me desfiz de patrimônio, sacrifiquei a família, foi no ano... Vendeu apartamento para entrar no JK. Para entrar. Do JK. E com filhos, né? Sim. Bom, e aí, 73. No dia 20 de dezembro de 74, o contador me chama e diz assim, tem que falar contigo. Tá, mas tem que ser agora? Não pode ser no ano novo? Não, eu quero agora. Aí eu fui lá. Bom, eu quero te dizer o seguinte, tu está quebrado. Vendi o que tinha, paguei ele, fiquei meio corcunda de tanto subir a lomba do cartório de protesto, entendeu? Me deram 20 meses para pagar, 19 eu subi a lomba do cartório de protesto. 1 ano e meio depois me informam, Afonso, que eu estou quebrado. Digo, mas vendo um montão, como que eu estou quebrado? Bom, quem sabe tu vende errado. E é verdade. Comprava 100 e vendia por 80? Vendia por 80. O cara perguntava para mim, tu quer fazer por tanto? Eu fazia. Bobalhão fazia. Eu queria botar volume. Em cada serviço que eu botava lá dentro, estava perdendo um montão. Aí fui me assessorar com um economista, meu colega que estava trabalhando comigo, fazia a faculdade de economia. Aí eu disse assim, vai perguntar para o teu professor como é que a gente monta o mapa de custo para cobrar o custo errado, o custo certo. Tu não sabias? Hã? Não sabia fazer custo, não? Não, nem ele nem eu. Eu de rádio, né? Nem conta sabia fazer. Repórter de rádio, normalmente, se tu perguntar repórter de rádio, eles não são bons de matemática, entendeu? Se tu vier perguntar para eles quanto que ele está devendo, eles não têm nem nesse contato. Então, ainda tu quer que o cara... Não vamos generalizar, né? Tu acha que o cara que entrou lá na empresa, assim, para organizar, não pensava em ser gráfico de jeito nenhum, e de uma hora para outra se transforma em dono? Olha... Foi uma coisa boa e uma furada ao mesmo tempo, né? Mas, graças a Deus, consegui me recuperar graças a uma especialidade que nós tivemos. E passamos a vender para o Brasil todo. Carnês de clube de futebol. Sabe aqueles carnês? Sim, sim. Compre um carnê, pague em 20 pagamentos e concorra um automóvel, isso, aquilo e tal. O cara vendia o carnê. Carnê dissociado. Carnê para qualquer um. Não, carnê para... Para concorrer a sorteio. Ah, não era nada de pagamento mensal, não? Não, era mensal. Tu comprava um carnê e pagava em 12 parcelas e tu concorria durante 12 meses a sorteio. Automóvel, televisão, tal. Aliás, eu tenho uma coisa para te dizer muito interessante, muito interessante. Quem lançava esse carnê foi o cara que me tirou do chão, era Davi Berlim. Sim. O maior lançador de carnê. E teve uma reunião muito interessante. A Santa Casa estava numa M tremenda. O provedor da Santa Casa, Dom Vicente Cheira, Sim. chamou para uma reunião Davi Berlim, junto nessa mesa Jair Soares e eu, da gráfica. E aí o Jair, comandando a reunião, diz assim, Berlim, o Jair era governador. Berlim, tu ganha bastante com os clubes, com o carnê e todos. Eu quero o teu serviço... De graça. De graça. Tu vai lançar uns 200, 300 mil carnê que nós queremos vender e nós vamos tirar a Santa Casa do chão. E se virou para mim, aí eu quase desmaiei, né? E tu, Garbaski, vai fazer os carnês de graça. Digo, mas 100 mil carnê, tu vai. Quando nós organizarmos
e fizermos a reinauguração da Santa Casa e o Hospital da Criança Santo Antônio, nós vamos botar um tijolo e uma placa em homenagem à Impressul. E foi feito. E colocaram? Colocaram. Está lá hoje? Está lá na entrada. Foi feito e vou te dizer uma coisa, a Santa Casa saiu do chão por causa disso. É verdade, porque hoje ela está muito bem. Está muito bem, mas tirou, começou a sobrar dinheiro, Afonso. Afonso, com a venda. E o cara que ia comprar o carnê, eles diziam o seguinte, você está comprando não pelo sorteio, você está comprando um carnê, além de concorrer ao sorteio, você está salvando vidas. Olha que apelo promocional. E as emissoras de televisão e tudo deram retaguarda e foi um boom tremendo. Bom, e como é que continuou a tua empresa? Bom, quem sabe nós fazemos um intervalo e na volta contas o restante da empresa, porque realmente deve ter passado por algumas boas também, porque afinal de contas o Brasil teve não sei quantos planos econômicos, quantas moedas diferentes, tudo por tudo isso passaste com uma empresa que tem 51 anos. Passamos. Nós vamos fazer um intervalo e já voltamos. Nós estamos conversando com o advogado Ângelo Garbarski. Ele é o diretor da Impressul, 51 anos já de funcionamento. Presidente também do Sindicato da Indústria Gráfica do Rio Grande do Sul e da Associação Brasileira da Indústria Gráfica Regional Sul. Nós estávamos conversando ainda sobre a Impressul, que passou um bocado difícil, né? Mas conseguisse aprender a fazer custos, calcular os custos, e, enfim, colocou em ordem a empresa. Como é que continuou depois disso? Rapidamente. Como é que passou depois também toda essa crise sequencial que nós tivemos na economia brasileira? Rapidamente, em 73, quando eu fui no contador, no dia 20 de dezembro, ele disse assim, tu tá falido. Sim. Se tu vender todas as máquinas, vender tudo que tu tem, tu não paga a metade da empresa. Pô! E aí mas eu paguei 20 parcelas, me desfiz de patrimônio, e é melhor tu pedir uma autofalência. Aí eu fui para cá, tá, eu vou ver o que eu vou fazer. Aí, a gente sempre alugava apartamento na praia do dia 22 de dezembro até o dia 1º de janeiro, aquele feriadão. Aí eu fui para a praia, e a esposa perguntou, tu tá diferente, tu não é aquele cara brincalhão, gozador, tá, tem alguma coisa por dentro? Não, é impressão tua. Mas não é, tu não tá com uma feição normal. Aí no dia 2 de janeiro eu contei, nós estamos quebrados. E agora, o que vai ser da nossa vida com 2 filhos pequenos? Eu digo, eu vou arregaçar as mangas e vou à luta. Eu não fiz concordata, não pedi autofalência, e fui em todos os fornecedores assim, o que eu estou atrasado por enquanto eu não posso pagar, mas me dê papel e matéria-prima para mim trabalhar, que eu vou pagar uma hora para você. E o fornecedor de papel era o Tejaner, né? Tejaner, e Maranguelo. Que era difícil, a coisa mais cara era o papel? Era o papel. E ele concedeu? E aí eu disse assim, esqueçam o passado, deixa eu respirar. Tá. Aí também fui no Banco do Brasil, porque o auge do empresário era conseguir descontar título no Banco do Brasil, porque senão tinha que ir nos outros banquinhos e tal. Eu fui no Banco do Brasil, nunca me esqueço do diretor do Banco do Brasil, nome dele Kotler, da Agência Central. Aí eu estava com faturamento de 40, 50 mil, aí eu disse... Dinheiros da época, né? Hã? Dinheiros da época. Dinheiro da época. Eu digo, Kotler, eu tenho que descontar o título, porque senão eu não consigo pagar fornecedor, não consigo pagar os funcionários. Tá, né? Aí eu levei para ele, o que eu tinha total de título era 40 mil. Aí ele disse assim, isso não dá para nada, não vou te dar 40. 40 tu tá com água por aqui, tu tem que ter no mínimo uma produção para 80 mil, para te dar uma folga. Digo, então faz favor, me dá uma semana que eu vou arregaçar as mangas e vou sair vender. E consegui arrecadar 72 mil, levei para lá e ele passou o borderão. Olha, uma empresa falida, 72 passar lá no borderô
de desconto no Banco do Brasil, foi. Depois daquilo, tive a ajuda do Davi Berlim fazendo carnê para todo o Brasil, começamos a fazer revista e começamos a adquirir máquinas modernas de offset e tal, e acabamos praticamente com um domínio do mercado publicitário. Grandes agências de propaganda faziam impresso pela Impressul. Que tipo de impresso? Folder, cartazes, caixa para presente. Outdoor, não? Não. Era muito outdoor grande, eu comecei né? a fazer 2 anos para cá. Sim. Botei uma máquina gigante para fazer outdoor. Mas naquela época não me animava a isso. Sim. E aí comecei e tal, e começamos a visitar as agências, e começamos a nos fortalecer com a agência. E aí descobri que uma empresa gráfica, eu vou dizer o nome porque ela não existe mais, ela tinha pré-impressão, era fotolito, e eu descobri que ela estava botando máquina de impressão. Eu digo, ela vai ter a pré-impressão e vai ter a impressão, vai me engolir. Vai engolir a Impressul. Então eu fiz o processo contrário. Eu tinha máquina de impressão, aí fiz o contrário. Vim para a pré-impressão, para não ficar diferente deles. Mas botar igual a um concorrente que já está 15 anos no mercado, não resolve. Então o que eu fiz? Eu introduzi antena nas agências de propaganda. Antena de rádio. Então, em vez de ir pelo motoboy, naquele tempo não era tão avançada a internet, eles recebiam a mensagem pela rádio, recebiam a imagem e diziam, tá bom, vermelho está escuro, não está e tal. E algumas agências ainda botaram antena, pediram para nós instalar antena, nos 2 clientes básicos dele. Nós acabamos dominando. Foi a grande estratégia. Foi o WhatsApp da época. Foi a grande jogada. Por que lá em São Paulo o cara tinha antena, que eu copiei, foi o Burt, era o gráfico mais famoso de São Paulo, porque as distâncias em São Paulo eram muito grandes. Então, um boy levar um modelo de pré-impressão, tirar uma prova, ir lá, o cara aprovar, voltar... Demorava muito, né? Dava muito tempo, então as distâncias grandes. Para nós aqui do Rio Grande do Sul, não tinha essa necessidade, mas eu tinha que fazer uma coisa diferente. Ângelo, que o nosso tempo está terminando quase. Hoje, o que tu fazes? Hoje? Na Impressul. Hoje, apesar do conselho dos economistas, nós agimos ao contrário do que mandam os economistas. Eles erram muito também, né? Vamos ao contrário do que mandam os economistas. Os economistas sugerem terceirizar o máximo possível. Sim. A Impressul não terceiriza. A Impressul faz de ponta a ponta o impresso e não passa para terceiro. Se tiver que fazer colagem, se tiver que fazer dobra, se tiver que fazer caixa, pré-impressão, estúdio fotográfico, verniz, plastificação, ela faz o impresso de ponta a ponta. Então a nossa chamada é a Impressul não terceiriza. Esse trabalho que tu faz hoje para a agência de propaganda, isso vai continuar por muito tempo? Aí não sei. Já estou com medo. Aí tu me pegou, já estou com medo. Se não continuar por muito tempo, aquilo que nos dá um bom sustento, eu vou ter que refazer a readaptação da minha empresa, porque ela não vai poder continuar com 180 funcionários. 180 funcionários. E a mais o exemplo que eu tenho pelo Brasil, de cada 100 gráficas que tem no Brasil, 10 nos primeiros 9 anos sucumbe. Tu já aguentaste 51. E está há 51 anos. E passou todos os planos. O plano que eu mais sofri foi aquele da Zélia, né? Um dia eu chego na gráfica e... Zélia Cardoso de Mello, ministra da Fazenda, né? Do Collor. Do Collor. Eu chego na gráfica, nós tínhamos o quê? Tirou todo o dinheiro e só tinha 50, não é? Cada um tinha 50 reais. 50 reais. Aquilo não cobria Nem era cruzeiro. Cruzeiro. Aquilo não cobria um terço da folha. O que vão fazer? O que vão fazer? Aí tinha que fazer reunião com os caras e dizer, olha, o teu salário é 500, nós vamos ter que dar 170. O outro vai dar 170. A Zélia tirou nosso dinheiro. Isso eu não quero passar mais. Ângela, antes de nós concluirmos a nossa história, conta a história quando tu foste demitida da TV Gaúcha. Ah, bom.
A minha profissão... Rapidamente, porque eu acho que está quase no fim, né? Falta 2 minutos. A minha profissão, que eu comecei repórter mesmo, foi na Rádio Gaúcha. Fiquei 10 anos de repórter. Eu estava numa Copa do Mundo, eu e o Mendes Ribeiro, e nós fomos para uma boate, e deu uma confusão na boate com os jogadores. O Manga levou uma garrafada no braço, e o Mendes Ribeiro disse assim, tu tem que dar notícia lá para... Então eu dava notícia para a Gaúcha e para a Globo. Eu digo, não, mas eu não vou dar nome, porque tem uma porção de cara casado e eu vou estragar a família. Ele disse assim, não, tu vai dar um nome. Aí eu digo, bom, eu só vou dar o nome dos caras se eu disser que eu e tu tava junto. Ah, não, eu não, porque ele era casado. Sim. Eu podia botar o meu nome. Era solteiro. Aí ele disse, eu não. Eu digo, não, eu só dou contigo. Ele disse assim, você vai dar porque eu sou o chefe. Bom, eu não dei. Quando eu desembarquei aqui no aeroporto, fui chamado pelo Maurício, e assim, olha, estou com o coração doído e tal, mas depois de 10 anos eu vou te mandar, porque entre ficar tu, que é o repórter, e o Mendes Ribeiro, que é o chefe da equipe, eu vou ficar com o Mendes Ribeiro. Mas eu fiquei com a minha consciência tranquila. Fiquei. Eu agi mais humano do que repórter, e não me arrependo até hoje. Se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria tudo de novo. Bom, para concluir, como é que tu analisa toda essa tua história? Como é que tu vês assim, no conjunto, rapidamente, uma frase ou 2 frases? Oportunidade e espírito de luta. Quem sabe não tanto inteligência, mas mais as oportunidades que se criaram para mim, por ter nome, ter prestígio na ocasião como repórter, e espírito de luta, e procurar os fornecedores e ser honesto, dizer qual era a minha verdadeira posição. E todos eles entenderam. Muito obrigado pela tua presença aqui, Obrigado. Especialmente por contar uma história que deve ter um certo constrangimento, certamente, para contar. De qualquer maneira, foi muito importante e foi muito bom para todos nós. E, de modo especial, eu quero agradecer a audiência deste programa, prometendo estar de volta sempre às terças-feiras, às 8h15 da noite. Muito obrigado e até a próxima terça.